Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no podcast Earth News Terra. A gente parte agora para a segunda parte da nossa conversa com o médico Fábio Tosi, coordenador do projeto Saúde e Alegria na Amazônia, ele que trabalha há 16 anos continuamente na Amazônia. Se você perdeu o episódio anterior, vai lá no nosso canal no YouTube ou no seu agregador favorito de podcasts, não perca. A gente conversou bastante sobre a situação da saúde indígena. Será que os indígenas são privilegiados, estão recebendo mais atenção do que o brasileiro comum? A gente discutiu isso na conversa anterior, que foi concluída. O Tosi começou a falar das doenças que muitas vezes acontecem exatamente pelo contato descontrolado, invasivo dos indígenas com pessoas não indígenas, e a gente falava do povo corubo, do contato lá, que eu cobri em 98. Eu me lembro de uma história, Tosi, que envolvia exatamente a saúde, porque havia duas crianças pequenas lá nesse grupo isolado, que na época eram 20 pessoas, depois você disse que já eram mais de 80, e no grupo lá da Maiar, né? E aí eles tinham duas crianças com suspeita de malária, e aí o pessoal da FUNAI fez a gota espessa, né? Picou o dedinho do menorzinho, e a irmãzinha, que era um pouco maior, viu aquilo, e ele, o menorzinho, chorou, né? E ela, eu não vou fazer isso, não. E aí eu vi, o pessoal da FUNAI me confirmou que os indígenas adultos eles não impõem as coisas para as crianças, né? Não tem tanta hierarquia nas famílias entre os indígenas. E aí eles levaram então só a amostra do pequenininho para Tabatinga, embora a Atalaia do Norte fosse mais próxima ali do Vale do Javari, mas em Tabatinga que fazia o exame, ia demorar alguns dias, e estava tendo muito pium lá na região. E os corubos, o pessoal da FUNAI me explicou que os corubos acreditam que o pium dá cegueira. Então tinha uma coisa concreta, que era o pium ali atormentando, e aquele bicho atormenta mesmo, né? No Vale dos Solimões ali. E, por outro lado, uma coisa abstrata, que era o pessoal da FUNAI falando de malária, de exame e tal, e os corubos ficaram esperando. Então foi um momento de prova, de confiança, né? De construção de confiança entre a FUNAI e aquele grupo isolado. Mas vamos lá, fala para a gente, então, dessas doenças que você estava começando a falar no final do episódio anterior. Muito bem. Hoje, é até interessante retomar isso aí, que os indígenas hoje é um grupo populacional extenso, né? 800 mil indígenas, e a gente tem uma parte dele, mais ou menos a metade, aldeados, que, vamos dizer assim, a gente tem que entender os indígenas, o espaço dos indígenas. Então, nós temos os indígenas, uma grande parte dos indígenas hoje já estão urbanizados, né? Estão próximo de grandes centros ou de centros urbanos. Existe uma grande parte que estão aldeados, que, principalmente na Amazônia, e você estava falando aí de um tipo, vamos dizer assim, de alguns índios que são realmente muito especiais, que são vistos como muito especiais, que são os índios isolados ou os índios de recente contato, aonde os corubos se incluem, né? Outros povos, a gente tem muitos povos, e só a título de informação, hoje, aqui no nosso país, nós temos mais de 100 relatos de povos isolados não contactados. Então, a FUNAI, dentro da FUNAI, que é um órgão hoje ligado ao Ministério da Justiça, existe uma secretaria aqui dos índios isolados de recente contato. Para esses, existe um esforço enorme para que eles não sejam perturbados e nem contactados. Por quê? Porque a gente observa na história do indianismo, na história do tratamento de saúde dos índios, uma história terrível, que sempre que qualquer índio, desde do nosso descobrimento até hoje, foi contactado, pelas características indígenas, e principalmente do seu sistema imunológico, ele sofre de uma forma muito exagerada o que nós, brancos, sofremos de uma forma menor.
Por exemplo, uma gripe para a gente é uma coisa corriqueira. Para eles pode ser a diferença entre a vida e a morte. A malária e outras coisas. O alcoolismo também. O álcool para a gente tem um significado. Para eles tem um significado muito maior. Assim, é utilizado nos rituais, é utilizado na forma tradicional dele, e são álcools diferentes dos álcools destilados que a gente está levando para eles. Então, o estrago que o branco faz no índio é muito grande. Então, existe, sim, uma razão de ter um subsistema de indígena especial para tratar deles, e principalmente dos isolados. Os índios hoje sofrem de muita coisa, e muita coisa, infelizmente, é pelo nosso contato. Seja os índios urbanizados, que estão nas periferias, que sofrem todas as mazelas que os brancos da periferia sofrem também, dificuldade de acesso a várias políticas, à saúde, educação, violência e as outras doenças que a gente leva, a gripe, a malária e assim vai. Os índios aldeados, eles têm as doenças e os tratamentos próprios deles, né? A maior parte dos indígenas, na verdade, acredita que a doença não é do corpo, a doença é da alma. Então, existe toda uma tradição e que deve ser respeitada e contemplada quando, por exemplo, um DICEI, né, um médico do DICEI, vai atender um indígena desse. É importantíssimo isso. A gente tem que ter esse olhar de respeito à cultura deles, né? Mas os índios estão realmente sofrendo muito, principalmente nessas áreas onde está ocorrendo várias penetrações ilegais, né? Como, por exemplo, os Yanomamis, agora o garimpo, né? Chegou lá, está levando a malária, está levando ao alcoolismo e está levando não só para eles, como para todos os ribeirinhos, uma doença nova, que é a intoxicação por metal pesado. O mercúrio está se tornando um problema na Amazônia toda. Não sei se você acompanhou esse ano no Rio Tapajós, mudou a cor do rio e as dosagens de mercúrio nas populações estão extremamente elevadas. O mercúrio, metal pesado, vai para o fundo do rio, entra na cadeia alimentar dos peixes que são consumidos, e isso eleva muito, e espero que o Brasil não seja uma minamata, que nem aconteceu no Japão, com aquela intoxicação grave, né, de mercúrio. A gente tem muita gente intoxicada de mercúrio com pouco sintoma ainda. O mercúrio é uma doença nova, a gente tem que começar a ficar de olho em pé para o mercúrio nessas populações ribeirinhas e indígenas também. Então, me preocupa muito. Olha, o que me preocupa na saúde indígena, se eu pudesse botar em ordem, em termos de doenças, viu? Primeiro é a malária, né? Quer dizer, o perfil de doenças do indígena ainda é um perfil de 1940, 50 para o branco. As doenças infecto-contagiosas, que são doenças relativamente fáceis de serem tratadas, eliminadas, ainda prevalecem nessas populações. Depois, para mim, nessas populações mais isoladas, eu vejo o alcoolismo como um problema. Então, apesar do consumo de álcool ser terminantemente proibido dentro das terras indígenas, né, que é uma bênção para eles terem uma terra, um território onde eles possam viver relativamente em paz, manter sua cultura, caça, pesca, agricultura, existe o álcool que entra lá como uma substância de barganha, vamos dizer assim, um contrabando, ela entra para lá e causa grandes estragos. A cultura indígena tem que primeiro, respeita muito a tradição oral, respeita muito os mais velhos, e quando o álcool entra nisso, é como a gente encontra também na nossa população, ele rompe esses laços que são importantes para a saúde da comunidade. Então, é grave. Então, a malária é um problema, o mercúrio é um problema, o álcool é um problema, e a falta de acesso. Se a gente tivesse um sistema de saúde estruturado para atendê-los, seria muito interessante. Apesar do investimento grande dentro do SASI-SUS, dentro dos DICEIs, é complexo você levar aparelhos de raio-x, laboratórios clínicos e até médicos para atender esse pessoal. Existem grandes possibilidades de mudar isso. Eu sou uma pessoa que acredito com muito otimismo isso. Por exemplo,
a exemplo de outros países como o Canadá, hoje talvez a telemedicina venha ocupar de uma forma boa, né? Apesar da cobertura de sinal na Amazônia ainda está ruim. Tem lá, sei lá, se o seu Elon Musk vai propor soluções, se o nosso governo, o Ministério das Comunicações, da Educação, vai criar uma rede, mas, sob o ponto de vista de estratégia, pode ser que a telemedicina venha a ter um valor muito grande nos próximos anos, porque facilita a interiorização do médico, leva toda a estrutura de saúde muito longe, porque não precisa transportar de barco, não precisa transportar de avião, o sinal vai pelo satélite. Então, é uma boa perspectiva. O DISEI que o Tosi aí citou, se você não estava no episódio anterior, são os distritos sanitários especiais indígenas. Isso. E a telemedicina é a possibilidade de um médico que esteja longe, né, por meio de uma conexão, né, de internet, de um celular, orientar um outro médico ou algum agente de saúde sobre como proceder ali com aquele paciente. Obrigado, Sandoval. Mas tem outras coisas. Então, eu acho que tem que ter estratégias, e já existem algumas, que é desenvolver modelos adaptados para a região amazônica. Então, em relação às populações tradicionais ribeirinhas, e também serve para as populações indígenas, e se você olhar o mapa da distribuição das aldeias na Amazônia todo, vocês vão observar que a imensa maioria está distribuída na beira de rios, e grande parte desses são navegáveis. Então, nós participamos, nos últimos 15 anos, de uma adaptação de uma política pública, que é das equipes de saúde da família, que se tornaram fluviais, graças a um projeto, o Projeto Saúde e Alegria, a parceria com o Ministério e os municípios. Nós conseguimos desenvolver uma política que hoje equipes de saúde da família fluviais, que vão dentro de barcos, que são as unidades básicas de saúde fluviais, que fazem viagens por um território fixo, de uma forma constante ao longo do ano, executando os programas de saúde da família, tratando dos diabéticos, dos hipertensos, fazendo vacinação, fazendo pré-natal e tudo que faz num posto de saúde. Então, foi um grande avanço. Essa política dentro do governo desenvolveu. Hoje são mais de 100 unidades, porém ainda está atrofiada, porque dessas 100, menos de 30 estão funcionando. Então, hoje é o nosso grande esforço fazer parceria com o Ministério da Saúde, com os municípios, para ativar essas unidades que estão distribuídas. Então, soluções existem, modelos adaptados existem. O que precisa realmente é inteligência na saúde, é um olhar para a realidade amazônica, para a gente poder avançar em cima das adversidades regionais que temos e vontade. Então, Fábio, quando a minha mulher estava grávida, a Ellen, você mencionou alguns procedimentos que mulheres indígenas adotam na gravidez, no parto, que fazem sentido do ponto de vista científico. Também no nosso episódio de lançamento com o líder indígena Almir Suruí, ele contou que alguns indígenas foram curados pelos métodos tradicionais e curados de Covid, enquanto outros foram para o hospital e voltaram mortos, né? Queria saber um pouco se a medicina, a ciência, tem algo a aprender com os indígenas em matéria de saúde. Lorival, o conhecimento tradicional indígena é de uma riqueza enorme, né? E a gente tem sim que aprender. E eu posso dar vários exemplos aqui de coisas que eu vi. Na hora a gente não entende, mas a gente vê a grandeza dos procedimentos indígenas. Isso é muito tranquilo e muito fácil de observar se a gente olhar a indústria farmacêutica e o potencial que a floresta tem de oferecer novas e velhas drogas que estão lá nas plantas e devem ser descobertas, né? Algumas universidades em Belém, né, alguns institutos, a Fiocruz, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a Universidade Estadual do Pará, tem linhas de pesquisa com hipoglicemiantes, anti-inflamatórios e assim vai. Mas o indígena sabe disso. E é gozado
eu tive convivência em várias aldeias, inclusive minha família, já passamos algum tempo aldeados, né? Eles não falam para o branco, a gente tem que olhar. Quer dizer, a maior parte das lideranças indígenas não confia nos brancos. Vamos dizer assim, isso aí é um papo para branco. Por que será que não confiam nos brancos, né? Nós que exterminamos quase todos, né? Deus me livre. Então, realmente é um conhecimento que tem que ter muito olhar e temos muito que aprender. Especialmente, eu vou contar um casinho aqui para você. Eu tive a oportunidade, tenho ainda, de trabalhar com um grupo de índios que, para mim, são muito especiais, que são os Oés. Eles ficam perto de Oriximiná, no oeste do Pará. É um povo que tem uma terra indígena, vamos dizer assim, é um modelo a ser seguido, desde a construção de uma terra indígena, do olhar dos municípios da em volta, de um serviço médico implantado por um médico lá de Santarém, Dr. Eric, que desenvolveu um modelo muito aperfeiçoado para eles, e está tentando construir um modelo caríssimo, mas muito eficiente para esse povo, que são hoje 320 indígenas. E eu estive bastante com eles, e uma das vezes já contraí 2 malárias com aquele povo, até foi um prazer contrair com um povo tão especial. Mas, em relação ao índio, uma das vezes me chamou muita atenção, acompanhando um parto, e o indianista, na hora, falou assim: Fábio, tenta intervir o menos possível, só vai intervir se você achar que a sua intervenção pode salvar a vida daquela pessoa. Senão, eles devem seguir com os rituais dele de acompanhamento do parto. Primeiro que no dia anterior tinha uma mulher, uma grávida, lá que estava no período pré-parto, estava sendo examinada pelo índio, e ela estava com a criança numa posição ruim, estava sentadinha. E eu fui lá com o índio falou: não, deixa que eu resolvo. Ele fez uma manobra com a mão e conseguiu locar a criança com a cabecinha para baixo. Eu já admirei. Ele falou para mim assim: eles não têm hora, né? Ele apontou para cima assim, mais ou menos em 80 graus, né, que seria a hora que o sol passa no céu, 10 horas da manhã, e falou: vai nascer às 10 e é menino. Falei: porra, assim é demais, né? Para a gente dizer isso, a gente tem que fazer um ultrassom, pelo menos, né? Para colocar, são manobras difíceis. O Lorival não deu outra. Ele nasceu às 10 horas, era um menino, e o cara fez o parto lá com uma habilidade que a gente tem que... E o respeito entre a parturiente e o indígena que estava fazendo é muito incrível. Outra vez, também um parto no meio da floresta, um zoé, ela usava no olho uma substância que acordava. Ela já estava muitas horas de parto, estava muito cansada numa rede no meio do mato, e eu fui correndo lá para assistir, né, para se meter o menos possível, e as mulheres do lado delas, pessoas mais idosas, ficavam o tempo todo dando orientações que eu não entendia, porque é em Tupi-Guarani, e de vez em quando esmagava uma folha, e essa folha acordava ela e propiciava uma contração uterina efetiva. E assim vai. Então, a gente vê a ruptura do cordão umbilical, em vez de a gente corta e clampeia, eles usam uma madeirinha e lavam as mãos com uma erva especial, não tem infecção. Então, são segredos que cabe a nós ainda, se a gente tiver a oportunidade e a boa vontade deles, de aprender. Caramba, é isso mesmo, a oportunidade. Eu sinto que essa janela pode se fechar um dia. A gente negligenciou muito esse conhecimento, tanto na área da saúde, da alimentação, de todas as coisas íntimas que eles conhecem da floresta. E a missão do Earth News Terra é tentar exatamente salvar esse conhecimento, colocá-lo em contato com a ciência. Essa conversa deliciosa com o meu amigo Fábio Tosi vai continuar na quinta-feira. Esse foi o segundo de 3 episódios dessa entrevista da semana com o médico Fábio Tosi. A gente espera você no próximo episódio, na quinta-feira. É o Fábio Tosi, estou voltando para fazer uma errata de um dado que eu dei no primeiro episódio. Quando comentávamos o número de médicos formados no Brasil, eu comentei o número de 48 mil, depois 480. Na verdade, o número de médicos formados no Brasil anualmente é 24.500 médicos e o número de 4.800 residentes. Então, foi um dado
que serve para ilustrar a quantidade de médicos que é formado no Brasil todo ano e também o número de residentes que podem ser designados para áreas estratégicas onde nós não temos médicos. Obrigado e desculpem.